Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui estamos meditando na palavra de Deus, uma oportunidade maravilhosa que infelizmente quem pode fazer não aproveita e tem gente que desejaria estar fazendo isso, mas não tem acesso à palavra de Deus. Nós sabemos que existem lugares ao redor desse mundo onde a palavra de Deus é proibida. Em outros lugares, não há ainda uma tradução na língua daquelas pessoas para que elas possam ter contato com a palavra de Deus. Mas graças a Deus, nós temos essa oportunidade de termos a Bíblia em nossas mãos para podermos meditar. Façamos desse momento sempre um momento muito especial, entendendo que é um privilégio o que nós temos. Então vamos orar e pedir a direção ao Espírito Santo para que possamos compreender melhor tudo que está descrito e escondido em Deuteronômio 11. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido, amado Pai, estamos aqui, meu Deus, buscando mais da Tua presença. Cada dia que passa, nós estamos forjando, meu Pai, o nosso caráter, forjando a nossa vida, o nosso espírito, a nossa alma, para podermos Te agradar. Nós queremos cumprir a vossa vontade aqui na terra. Nós queremos ser referências do Senhor aqui nessa terra. Então, que o Senhor, meu Deus, através da tua palavra, venha nos dar hoje mais capacitação. Limpa, meu Pai, a nossa mente, o nosso coração, que nesse momento nada venha nos importunar, nada venha tirar nossa concentração, nossa paz, que nada venha roubar a tua semente do nosso coração. Que o Senhor venha nos edificar, nos fortalecer, que o Senhor venha fazer com que estejamos cada dia mais preparadas para responder a quem nos perguntar qual é o motivo da nossa esperança, qual é o motivo e a razão da nossa fé. Então, que o Senhor venha criar em nós um espírito inabalável e que através da tua palavra nós possamos ainda ensinar muitas outras pessoas. Nos usa como instrumentos. A nossa vida, Deus, só tem sentido se realmente for para cumprir o teu propósito. E estamos aqui nos colocando à tua disposição. Faz a tua vontade em nossas vidas. Faça com que as nossas vidas venham a ter sentido e propósito. Assim nós te agradecemos por mais uma noite reunidas no teu nome e que o Senhor venha nos acrescentar e falar ao coração de cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, meninas? Então vamos lá, nós estamos em Deuteronômio, no capítulo 11, e ele começa assim, lembrando que isso aqui é uma continuidade de um longo discurso que Moisés está tendo com o seu povo, né? Essa nova geração que foi formada no deserto e que agora está ali diante do Jordão, prontinha para entrar na terra prometida. Porém, Moisés está preparando esse povo para que a bênção que eles estão para receber não se torne para eles como uma armadilha, não se torne como maldição. E vamos entender um pouquinho mais ao longo desse capítulo, que começa assim: Portanto, amarás ao Senhor teu Deus e guardarás a sua ordem e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos sempre. Povo lindo, 11 versículos atrás, ele falou a mesma coisa. E anteriormente, em outros capítulos atrás, Moisés repete esses mesmos termos
amar a Deus sobre todas as coisas, guardar os seus mandamentos, seus estatutos, cumprir a sua lei. Por que tanta repetição? Porque isso é extremamente importante. Moisés tem esse entendimento. Moisés compreende que isso tem que estar bem vivo na mente de cada israelita. Eles devem amar a Deus e não podem deixar de lado a obediência aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque há consequências. Diante da obediência, há consequências. Diante da desobediência, há consequências. E o que nós vamos ver agora é justamente ele dando exemplos da desobediência e da obediência, as consequências disso. Ele deseja manter esse entendimento vivo dentro de cada israelita, justamente para que nenhum deles possa dizer que não foram avisados, para que cada um deles esteja diante de Deus e façam a escolha certa. Então, todos esses alertas, esses avisos, essas advertências que estão sendo dadas por Moisés, é para que esse povo não se perca e que eles tenham vida longa e longas gerações nessa terra. Porque assim o nome do Senhor será glorificado, exaltado, magnificado e, inclusive, disseminado, pulverizado entre as nações. O evangelho chegará a todas as pessoas do mundo. Pelo menos era isso que Deus esperava que Israel fizesse. Vamos lá. E saber neste dia, porque eu falo não com os vossos filhos, que não sabem e que não viram a punição do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido. Então, o que a gente vai perceber aqui dentro dessa geração, nesse momento em que Moisés está ali vivo, em que todo Israel está diante do Rio Jordão, essa geração dá para a gente perceber que ela é mista. Existem ainda pessoas que saíram do Egito e permanecem no meio deles ali naquele momento. Sabemos que muitos morreram durante sua jornada no deserto, mas aqui a gente percebe que muitos dos que morreram eram os rebeldes, os murmuradores, os que não se contentavam em ter Deus como Deus. Eles precisavam de ter coisas, de ter conforto, de ter prazer na vida. O sacrifício, o aprendizado do deserto para eles era desinteressante. Então, essa geração, essas pessoas que saíram do Egito e murmuraram durante a caminhada no deserto e desobedeceram a Deus, bom, essa parcela de Israel morreu no deserto. Mas aqui a gente entende que ele está falando não com os filhos de Israel, não com aqueles que não viram o que aconteceu no Egito. Ele não está falando com essas pessoas que não viram o que aconteceu no Egito. Ele está falando com aqueles que viram o que aconteceu no Egito. Então, o que a gente vai entender é que existe uma população mista em Israel, das pessoas, né, israelitas que ainda estavam no Egito e que permanecem vivos até agora, e pessoas que nasceram no deserto e que estão, nesse momento, prestes a entrar na Terra Prometida, ok? Então, temos aí dois tipos de israelitas com quem Moisés se comunica. Mas, de cara, o que nos salta aos olhos é que ele está falando com aqueles que são mais experientes. Bom,
Se eles são mais experientes, mais velhos, porque saíram do Egito, têm mais idade do que quem nasceu no deserto, ok? Então, se são pessoas mais experientes, mais velhas, potencialmente são pessoas melhor reconhecidas dentro daquela nação, dentro daquele povo. Interessa que essas pessoas estejam muito bem definidas a respeito da sua fé e da sua conduta de fé, porque eles vão ensinar esse novo povo que não conheceu as dores do Egito, certo? Então, por isso que ele fala com os experientes: olha, lembrem disso, olha o que aconteceu, etc., para que fique gravado, memorizado e eles possam repassar isso para as próximas gerações. Ainda que Moisés esteja nesse momento ensinando a todos a respeito do querer de Deus e do modus operandi de Deus, quem vai entender melhor o que Moisés está falando justamente é quem saiu do Egito, certo? E fica muito fácil a gente compreender isso. Quando nós temos uma experiência de vida, é uma coisa, a gente tem um aprendizado. Quando nós ouvimos falar da experiência de vida de alguém, é outro aprendizado, né? Isso é muito fácil da gente compreender. Mas aquele que viveu na carne, no espírito, na alma, aquela determinada experiência tem muito mais gabarito, muito mais know-how para poder ensinar outras pessoas, não é verdade? Então, isso é o que Moisés está fazendo, relembrando, formando aquela geração mais antiga para que eles preservem a lei e os ensinamentos de Deus para passar para as gerações mais recentes e futuras também, né? Bom, então, saber neste dia porque eu não falo com os vossos filhos, que não sabem e que não viram a punição do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, e os seus milagres, e os seus atos que ele fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que ele fez ao exército do Egito, a seus cavalos, a suas carruagens, ou como ele fez com que a água do Mar Vermelho os cobrisse quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu neste dia. Então, o que ele está fazendo é um breve relato de tudo que eles viram no Egito. O que importa nesse momento? O que ele está querendo dizer é o seguinte: que se porventura vocês não amarem o teu Deus e nem guardarem a sua ordem, nem os seus estatutos, nem os seus juízos, nem os seus mandamentos para sempre, então o que acontecerá é que virá o castigo, a punição de Deus. Entende agora o que ele quer dizer? Por que que ele usa o que aconteceu com o Egito como exemplo? Porque ele está querendo dizer, povo lindo, diante da desobediência há uma consequência. E a consequência é tão severa que toda uma nação foi praticamente dizimada. Não, não, não foram totalmente dizimados. Existem egípcios até os dias de hoje, mas com aquela configuração daquele tempo, com aquela honraria daquele tempo, não mais. O Egito se levanta depois, mas nunca mais como a potência que ele foi. Ele foi praticamente dizimado por Deus, porque ele não obedeceu a Deus. Quando Deus disse: deixa meu povo ir. Faraó tesou, não deixou Israel ir, e simplesmente o que acontece? Israel, ou melhor, Israel vai ser libertado e o Egito vai ser praticamente destruído. E o que ele vos fez no deserto, até que chegasseis a este lugar. Bom, agora ele está falando com Israel no deserto. Então ele falou de Israel no Egito, e agora Israel liberto no deserto. O que que aconteceu? Há inúmeras coisas. Muitas coisas aconteceram, né? Inclusive
boa parte da população perecer no deserto, porque não quiseram obedecer e nem aceitavam a governança de Deus sobre a vida deles. Então ele está lembrando, ó, acontece a punição. As coisas ruins acontecem para os inimigos de Deus e inclusive no meio dos filhos de Deus que se fazem como inimigos de Deus. As coisas ruins acontecem. A punição vem. Nem o que ele fez a Datã e a Abirão, os filhos de Eliabe, filho de Ruben. Como a terra abriu a sua boca e os tragou, e as suas famílias e suas tendas, e toda a riqueza que era sua posse no meio de Israel. Mas os vossos olhos viram todos os grandes atos que o Senhor fez. Vamos abrir aí em Gênesis não, Números, no capítulo 16, e vamos ver brevemente sobre essa situação de Datã e Abirão, e a gente sabe que Corá também estava no meio, né? Ele só não é citado aqui nesse momento, mas Corá estava no meio também dessa rebelião. Então, abra aí, Números capítulo 16. Todo mundo abriu? Então, vamos lá, a partir do verso 1. A gente vai ter aqui o seguinte, ó. E Corá, filho de Isá, filho de Coate, filho de Levi, um descendente de Levi. Então, esse Corá era um levita. E Datã e Abirão, filhos de Eliabe, de On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Então, tinha um levita nessa história e dois rubenitas, filhos de Levi e filhos de Ruben, que eram filhos de Israel, Jacó. Então, Corá, Datã e Abirão prepararam os seus homens. Eles se reuniram e juntaram os seus homens, aqueles que eram chegados a eles, né? Aquela facção no meio de Israel, que era murmuradora, e que eles tinham um pacto, né? Eles tinham uma concordância, eles pensavam igual. E se levantaram perante Moisés, com alguns dos filhos de Israel, 250 príncipes da congregação, famosos na congregação, homens de renome. Então, esses príncipes provavelmente eram homens que tinham posses, que tinham condições, riqueza. Homens de renome, por conta de eles serem pessoas notórias. Não necessariamente pessoas sábias, mas pelo menos pessoas que chamavam a atenção, provavelmente pela sua riqueza. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E aqui começa uma saga fatal para Corá, Datã e Abirão. Qual o motivo? Eles se levantaram contra Moisés e Arão. Porém, quem foi que posicionou Moisés e Arão como líderes dentro de Israel? O próprio Deus, correto? No momento que eles se levantaram contra Moisés e Arão, de verdade, eles acabaram se levantando contra o próprio Deus. E esse é o problema. Se eles tivessem se levantado contra homens, tudo bem. Mas eles se levantaram contra o próprio Deus, contra o que Deus tinha determinado, o que Deus tinha ordenado. E o que vai acontecer com esses homens é que eles serão punidos exemplarmente, de modo que eles serão completamente destruídos. Não vai sobrar um só deles para que haja memória, para que haja uma semente, para que haja uma geração a partir deles. Quando Moisés, lá em Deuteronômio 11, cita o exemplo de Datã, de Abirão, Corá, que está implícito na história, ele está querendo dizer que há consequências se houver desobediência.
O primeiro verso desse capítulo, ele está querendo dizer: vocês amem a Deus acima de todas as coisas e o obedeçam acima de qualquer situação. Caso contrário, haverão consequências. Ele cita o Egito, ele cita as mazelas de Israel no meio do deserto, e agora ele está falando de uma dessas mazelas, de um levita e de um rubenita, dois rubenitas, né, que se levantaram contra o próprio Deus. Então, pula aí para o verso 28. Vale a pena depois você ler todo esse capítulo, viu? Vale muito a pena. Mas vamos lá para o verso 28, Números 16, 28. E disse Moisés: assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas essas coisas, porque não as fiz por minha vontade. Então, enquanto aqui no verso 3 ele está querendo questionar quem foi que te colocou como um maioral sobre nós, ele aqui, Moisés vai responder: vamos fazer então o seguinte, vamos fazer aqui um desafio e vamos ver quem foi que fez isso, porque não foi da minha própria vontade. Moisés ainda dá esse toque. Naquele momento era para esses homens rebeldes, rebelados, eles simplesmente abriram o entendimento: opa, a gente está contendendo com Deus, não é contra Moisés, não é contra Arão. Só que, na verdade, Corá, como levita, ele queria estar no lugar de Moisés. Abirão e Datã, como Rubenitas, né, filhos do primogênito, eles também queriam estar na governança de Israel. Então, eles queriam dividir o poder. Então, o poder espiritual, vamos dizer assim, estaria nas mãos do levita, que estava promovendo todo esse motim. Começa com Corá promovendo o motim, né? Começa com alguém dentro da igreja. E, e os primogênitos, né, os filhos do primogênito, ali querendo também, por serem dos primogênitos, do primogênito, eles querem também assumir parte do governo, parte do poder. O que eles desejavam não era o bem da comunidade, o bem da população, eles não achavam que eles eram mais capazes. Não, eles queriam poder pelo poder. E assim eles se rebelaram contra Moisés, achando que Moisés estava lá pelo poder, né? Isso é comum do ser humano. O ser humano mede o próximo tirando por ele mesmo, tá? Então, o ser humano é capaz de pensar a respeito do outro, considerando aquilo que ele também seria capaz de fazer, né? Então, você pensa aí: pô, eu seria capaz de mentir? Não, eu seria capaz de mentir. Ah, então fulano está mentindo, fulano mente também. Eu seria capaz de roubar? Não, não, seria capaz de roubar. Não, não acredito que fulano roubou. Não, não acredito. Fulano não roubaria. Sou capaz de matar? Não, depende, se for para me proteger, né? Não, eu sou capaz de matar. Ah, aconteceu aquela história. Não, eu tenho certeza que ele matou, foi ele mesmo que matou. Então, é muito comum o ser humano, ele medir o próximo a partir de si mesmo. Foi o que aconteceu aqui com Datã, Corá e Abirão. Eles mediram os líderes que foram constituídos por Deus, tirando por eles mesmos. Eles queriam poder e achavam que Moisés e Arão estavam lá pelo poder, né? Mas aí Moisés vai dizer aqui: assim sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas coisas, porque não as fiz por minha própria vontade. Se estes morrerem a morte de todos os homens, ou se forem visitados, como acontece com todos os homens, então o Senhor não me enviou. Ele está fazendo um desafio de morte. Moisés sugeriu um desafio de morte. Se eles morrerem de causas naturais, se a morte os visitar, como visita qualquer ser humano, ok, tudo bem, não foi Deus quem me enviou. E eu estou aqui porque eu almejei esse cargo, esse poder, eu ludibriei vocês, cativei vocês e agora estou aqui vivendo do jeito que eu acho que devo. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, já falamos que Deus é criativo, né? Deus surpreende. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca
e os engolir com tudo que é seu, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens provocaram ao Senhor. Não foi provocação a Moisés e Arão, mas eles bateram de frente contra uma autoridade espiritual que foi determinada pelo próprio Deus. Então, a gente vai perceber aqui Moisés dando a dica. Gente, se for para destruir, Deus ele vai ser criativo o suficiente para destruir. O que aconteceu com o Egito foi algo criativo, foi surpreendente. Deus poderia simplesmente, não precisava, né, colocar 10 pragas, talvez com o sopro ou resfolegar das suas narinas, destruir aquele lugar. Faria como fez com Sodoma e Gomorra, lançava lá um monte de pedras de enxofre, queimando tudo. Ele fez algo novo. Ninguém tinha visto aquelas coisas. Quando houve a primeira rebelião, e que teve um cunho, né, de espiritual, ele também puniu exemplarmente. Foi de uma forma que nunca se viu falar antes, né? Aí a gente vai continuar aí no verso 31. E quando havia acabado de dizer todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se abriu, e a terra abriu a sua boca e os engoliu com as suas casas, e a todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. E eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao abismo. E a terra se fechou sobre eles, né? Ou cobriu eles, e pereceram no meio da congregação. Interessante, a gente não vai dar continuidade no livro de Números, né? Vamos parar por aqui, mas é interessante que isso seria o suficiente para causar temor e respeito a Moisés e Arão e ao Deus Todo-Poderoso. Vocês acreditam que no dia seguinte esse povo continuou se levantando e rebelando-se contra Moisés e Arão? Mas isso é história para outro dia. Então, volta aí para Deuteronômio, né? Então, aí ele vai citar isso, né? No verso 6, Deuteronômio 11, 6. Nem o que ele fez a Datã e Abirão. A gente vê lá em Números ele falando só de Corá, né? Ele só cita Corá. Aqui, a palavra completa, tá certo? Nem o que ele fez a Datã e Abirão. Não fala de Corá, mas está implícito que isso aconteceu para esses três rebeldes e toda a sua família e todas as suas possessões. Os filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca, os tragou, as suas famílias, suas tendas, toda a sua riqueza, que era de sua posse, no meio de Israel, gado, foi tudo no pacote. Deus não poupou nada, porque Deus queria que esse tipo de comportamento fosse riscado da existência de Israel. Que não houvesse memória ou lembrança de um comportamento tão absurdo, que não houvesse uma raizinha, uma sementezinha, para que algo desse nível brotasse de novo. Né? Ele cortou o mal pela raiz. Bom, a gente sabe que, no final das contas, não foi como Deus gostaria que fosse, né? Mas Deus fez a coisa de forma tão exemplar, tão incisiva, tão agressiva, que isso ficou gravado na memória daqueles que estavam no deserto, certo? Daqueles que estavam no deserto e sobreviveram, estão aqui diante do Jordão. Mas os vossos olhos viram todos os grandes atos que o Senhor fez. Portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes e ir e possuir a terra, para onde vais, para possuí-la. Gente, eu achei isso aqui muito legal. Guardareis todos os mandamentos para que possais ser fortes. Que tipo de força é essa? Uma força física? Uma força mental? Uma força espiritual? Ou tudo junto no pacote? E assim eu penso que a obediência a Deus, ela vai trazer
ao ser humano, ao indivíduo, uma força, um fortalecimento em todos os sentidos da sua vida, físico, mental e espiritual, em todos os sentidos. A obediência vai trazer vida. É comum nós percebermos, e há vários momentos na palavra de Deus que justificam esse tipo de pensamento. Que pensamento? Que quando nós estamos em pecado, em falha, em erro, o nosso corpo padece junto. Temos enfermidades, coisas ruins. Temos dentro de nós uma mente impura, pensamentos perversos, malícia, mágoa. Isso traz repercussão no nosso corpo físico, nos enfraquece, nos debilita. Quando a gente está obedecendo os mandamentos de Deus, o que a gente vai ter é força. Estamos aí em Deuteronômio 11, verso 8. Portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes. E possuir a terra, para onde vais para possuí-la. Por quê? Porque o fraco não vai possuir nada nessa terra, a não ser a vergonha e a derrota. O fraco não consegue, simplesmente ele não consegue. Ele não tem nem disposição para ir atrás do que ele gostaria de ter, quanto mais do que Deus ordena que ele faça. Não tem essa disposição, porque é fraco. E não é só uma fraqueza física. Começa essa fraqueza no espírito, na mente, na alma. E isso vai ser repercutido no próprio corpo. No próprio corpo. Eu entendo que isso aqui, ele fala de uma completude, ou plenitude, né, poderia ser, do ser humano, que em todos os sentidos o ser humano vai ser forte. Olha o que ele fala no verso seguinte, 9. E para que prolongueis os vossos dias na terra. Então, essa força é tal que vai te dar vida longa. Como já falamos, essa vida longa, ela não tem como a gente imaginar que essa vida longa seja com enfermidade, com dor, com destruição, com derrota. Uma coisa são as coisas da vida, coisas que acontecem. Outra coisa é a vida da pessoa estar sempre naquela situação. Tem uma criatura que eu conheci já faz alguns anos. Gente, a criatura é da igreja. Mas pensa num perrengue que vive a vida toda. E quando não está doente de uma coisa, está doente de outra. Aí dá mais 2 meses, está doente de outra. Daqui a pouco sobe ao altar para dar testemunho de cura de outra enfermidade, completamente diferente. Eu fico pensando assim, gente, um negócio desse para mim não faz nenhum sentido. Não faz sentido você toda hora testemunhar que você está sendo curado de uma creca diferente. Porque, em princípio, se você está bem aqui dentro, não é para externar no seu corpo tanto BO, né? E quando a gente nem tem uma pessoa idosa, quando vai chegando na idade, aí a gente já diz, né? Pô, o estilo de vida desgraçou aquela pessoa, e hoje ela está colhendo as consequências, mas não, estou falando de uma pessoa relativamente jovem. Eu fico pensando assim, com meus botões. Não é só um exemplo que eu já vi em minha vida, mas esse prolongamento de vida que não que não é com saúde, que não é com alegria, que não é com prosperidade, eu acho estranho. Eu acho estranho. Por favor, não me interpretem mal. Todo mundo tem sua caminhada. Uns vão mais rápido, outros vão mais lento, mas é assim, tem que ter um crescimentozinho, sabe? A cada mês tem que ter alguma coisinha. A cada 6 meses, pô, você vê que mudou alguma coisinha. Aí dali um ano, mudou mais alguma coisinha. E com o passar de 20 anos, pelo amor de Deus, pelo menos saúde você tem que ter, gente, na moral, né? Lembrando, salvo quando é consequência do seu estilo de vida.
né? Você tem um estilo de vida desregrado, você não cuida do seu corpo, você come porcaria, né? Então, aí, ok, né? Não tem jeito. É uma consequência. Mas você, toda bonitinha, se cuidando, etc e tal, e toda hora com perrengue na área da saúde, ah, tem algum problema na sua alma. É meu pensamento. Porque quando eu vejo isso aqui, portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes e possuir a terra, possuir bênçãos, ok? Possuir as bênçãos. Para onde vais para possuí-la? E para que prolongueis os vossos dias na terra, que o Senhor jurou a vossos pais que lhes daria, e a sua semente, uma terra que mana leite e mel. Então, a ideia de que você tenha vida longa é usufruindo todo o bem que Deus pode nos dar. É uma terra que mana leite e mel. Então, quando a gente para ver essas coisas, esses versos, esses ensinamentos divinos, é para a gente ficar se questionando, entendeu? Eu penso assim, eu me questiono. Quando começa a ter algum perrengue na minha vida, eu me questiono. Quando eu percebo que não são coisas da vida, tudo bem, né? Tem coisas da vida, tem coisas que acontecem, tem coisas que não dependem da gente, coisas que acontecem. Mas toda hora acontecendo com a gente, né? Enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, creio, né? Imagino que sim. Verso 10. Porque a terra para onde vais para possuí-la não é como a terra do Egito. A bênção que você vai possuir não é como a vida que você tinha no passado. A vida que eu lhe proponho não é como a vida que você teve no passado. É assim que a gente tem que entender isso aqui. Então, a terra para onde vais para possuí-la não é como a terra do Egito, de onde saístes, onde semeavas a tua semente, arregavas com os teus pés, como um jardim de ervas. Isso parece uma coisa ruim? Aparentemente não parece uma coisa ruim, né? A pessoa vai lá, planta, ela vai lá, rega, é, de alguma forma, quando ele fala que regar com os pés, pode ser que existisse alguma tecnologia daquele momento que, usando os pés, houvesse a rega do plantio, ou simplesmente eles saíam carregando mangueiras, latas d'água, baldes, enfim, eles mesmos que regavam, o que é importante a gente saber isso, né? Vocês plantavam, vocês regavam, né? Como se fosse um jardim de ervas. Como se fosse um jardim de ervas. Mas a terra para onde vais, para possuí-la, é uma terra de colinas e vales. Então, tem montes e vales, tem altos e baixos. E bebe a água da chuva dos céus. Não precisa alguém ir lá regar. O céu rega. No Egito, eles dependiam. Gente, o Egito está quase no meio do deserto, tá? Então, o tempo de chuva lá não é grande coisa. Mas quando chove, o rio Nilo, que é a grande dependência do Egito, enche. Quando ele enche, né, ele transborda. E aquela terra que o rio alcança, que transbordou, é aquela terra que acaba ficando fertilizada pela própria água do rio, pelas algas, né, como é que fala? Os detritos do rio, que acaba se transformando em adubo, entra em decomposição. Bom, enfim, o rio, quando enchia, preparava aquela terra para o plantio. Sim, mas isso era no momento da cheia, uma vez por ano. Quando a gente vem aqui para a terra que mana leite e mel, olha só o que ele fala. Mas para a terra onde vais, para possuí-la, é uma terra de colinas e vales, e bebe a água da chuva dos céus. Uma terra de que o Senhor teu Deus cuida. Caramba, o próprio Deus cuida. Então não sou eu que vou lá regar,
é Deus que vai fazer a chuva cair. Olha como muda. Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim. Enquanto no Egito era uma vez por ano, aqui nessa terra, nessa bênção, é o ano todo. O ano todo. Deus olhando e cuidando. Eu vou ter bênção o ano todo e eu não vou me esforçar tanto para isso. Vocês conseguiram entender isso aqui? É violento, cara, é violento. Como diria um pastor que passou por aqui, isso é criolento, de tão violento que é. Aí ele vai continuar, ó. Essa chuva do começo do ano, ela começava no mês de abril. É a chamada chuva temporã. Talvez eu esteja escrito na sua versão. E a chuva do final do ano, já, ou eu falei abril, outubro, né? Esquece o mês. É no outono, eu quis dizer isso, tá bom? Essa chuva do início do ano é do outono deles lá. Então, a chuva temporã. Aí vem as chuvas do final do ano, que é na primavera. É a chuva seródia. Deve estar assim na sua versão também, tá certo? Aí, às vezes a gente ouve falar da chuva temporã, da chuva seródia, tem algumas músicas até que cantam falando assim, né? Às vezes a gente não entende muito, mas são as primeiras chuvas que são para germinar, vem as últimas chuvas que são para cuidar do crescimento do fruto. Top demais, né, não? Tudo sob o cuidado de Deus. Não sou eu que movo o céu para chover. Tem algum homem que tem essa capacidade? Tá bom. Hoje tem uns cargueiros lá que eles sobrevoam as nuvens, né, e fazem chover. Se tiver nuvem, e se não tiver nuvem, não tem sabedoria humana, né? Não tem sabedoria humana. E vamos combinar. Boa parte de Israel está no meio do deserto também, hein? Mas era cuidado por Deus. Bacana? E acontecerá que, se ouvirdes diligentemente, meu Deus, ele vai repetir isso de novo, para quê? Ele não já falou duas vezes, só nesse capítulo a mesma coisa? Porque isso aqui é o cerne de tudo, é o fundamento, é a base, é o que sustenta o cristão. É isso aqui. E acontecerá que, se ouvirdes diligentemente os meus mandamentos que vos ordeno hoje, que ameis ao Senhor vosso Deus, que o sirvais com todo o vosso coração, com toda a sua alma, que vos darei a chuva da vossa terra, na sua devida estação, na primeira chuva e na última chuva, para que possas colher o teu grão e o teu vinho e o teu azeite. Gente, quando a gente tem um plantio, alguém que já plantou aí uma pimenteira, pelo amor de Deus, alguém aqui, no nosso meio, todo mundo, melhor dizendo aqui, já deve ter plantado alguma coisa, uma pimenteira que seja, entendeu? Você sabe que quando aquilo ali começa a dar, ela dá todo dia. E ela dá o suficiente, não para você, mas para toda uma família. Para mais de uma família. É fruto demais. Né? Nenhuma planta ela dá o suficiente para um ser humano. É para muita gente. Eu me lembro que lá no terreno onde a gente morava, a gente tinha uma plantação de manga, você é doido, eram 23 pés de manga. O povo era manga. Quando chegava esse período de dezembro, janeiro, período de verão, maluco, era manga, era manga, era manga. Que a gente fazia uma coivara, sabe o que é coivara, né? Um monte assim que você vai tocar fogo. O monte tinha 2 metros de altura e de diâmetro devia ter mais uns 3 ou 4 de manga. Que a gente não dava vencimento, não tinha bicho para dar vencimento. Olha que a gente criava galinha, né, coelho, pato, e botava todo mundo para comer manga. E não dava manga, vendia manga, e não dava vencimento, porque é muita coisa, tá? Imagina esse povo aqui, com todas essas sementes, com todas essas plantas, produzindo, né? Então, cara, isso é riqueza para uma nação. Não tem como haver um passando fome no meio desse povo.
Só se for de maldade do ser humano, mas não tem como, não tem como. E enviarei grama aos teus campos, para que o teu gado, para o teu gado, para que comas e te sacies. Ele vai enviar grama para o gado, para a gente comer o gado e se saciar. Churrascão, minha irmã. Entendeu? É picanha com capa para dentro. Tudo isso faz parte da bênção. Deus não esqueceu de nada. Entendeu? Tá lá a fibra, tá lá as vitaminas das frutas, tá lá o óleo, o azeite, tá aqui a carne, a proteína, tudo. Já tá lá em cima a longevidade, e embutido na longevidade, saúde. Rapaz, a bênção de Deus é completa. Completa. E enviarei grama aos teus campos para o teu gado, para que comas e te sacies. Cuidai, e vem um aviso, uma admoestação, uma exortação. Cuidais para que o vosso coração não seja enganado. Lembra daquela história que o nosso coração é como é que fala? Enganoso e corrupto. Tem uma outra palavra no meio que a gente quer lembrar e na hora a gente esquece, né? Mas vocês entenderam, que vocês lembraram dessa palavra, que eu acho que está em Jeremias, não é Ezequiel, mas enfim, que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É mais ou menos isso? Isso é o coração de uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que não nasceu de Deus. Tudo bem? Nós que nascemos de Deus não temos um coração assim. Ah, não confie no seu coração. A gente vai ver em outros momentos Deus falando no Novo Testamento que ele nos fala ao coração, que ele vai escrever a sua lei no coração. Então, o coração, ele só é enganoso e corrupto quando ele não pertence a Deus. Quando o coração pertence a Deus, quando a alma pertence a Deus, não procede, tá? Ele não é enganoso e corrupto. Ele é um coração confiável, tá? Então, você aí, quando tiver uma decisão para tomar, vou consultar meu coração. Não, ele é enganoso e corrupto, só se você não nasceu de Deus, tá? Mas você nasceu de Deus? Não, se preocupa não, que Deus vai falar ao seu coração. Não é absurdo, não é heresia, não é loucura, entendeu? Não é imprudência, é a palavra de Deus, tá? Eu não trouxe um verso aqui provando isso, mas no Novo Testamento tem vários. Mas vamos focar aqui, tá? Então, cuidar para que o vosso coração, porque esse povo aqui não tinha o Espírito Santo. Então, cuidar para que o vosso coração não seja enganado. Então, o coração deles poderia ser enganado ou não. Era só eles vigiarem. Se eles tivessem vigilância, eles ponderariam: opa, isso aqui está errado, opa, isso aqui está certo. Ok? Então, cuidai para que o vosso coração não seja enganado e não vos desviais. E sirvais a outros deuses e os adoreis. Bom, aí Deus vai, prepara aquele cenário todo e diz: se vocês me obedecerem, rapaz, a vida de vocês vai ser plena, não vai faltar zorra nenhuma, a vida, vocês vão ser muito prolíferos, a família vai ser grandona, vocês vão ter saúde pra caramba para viver bastante, inclusive usufruindo de todo o bem que a terra pode te dar, e não vai haver miséria no meio de vocês, não vai haver fome, não vai haver nada, nenhuma desgraça, nenhuma pestezinha, eu sou com vocês. Até os povos inimigos, eles vão ter medo, eles não vão querer nem tocar no nome de vocês, quanto mais pensar em invadir vocês. Vocês vão estar protegidos, preservados de todo lado. Agora, toma cuidado, para que você não ache que são outros deuses que estão fazendo isso, e não eu, o único e verdadeiro Deus. Então, Moisés aqui, ele lança essa ressalva, porque esse povo poderia se perder, porque eles não tinham o Espírito Santo. E eles poderiam acabar sendo enganados. Poderiam. Se não pudessem, não estava aqui a exortação, né? Então, eles poderiam sim ser enganados. E se vocês se permitirem ser enganados,
pelo coração, pela alma de vocês, pelos pensamentos errados de vocês. Entenda o coração, pessoal, como esse mix, tá bom? Não é o músculo pulsante, é a sua alma, é o seu entendimento, são as suas emoções, são as suas vontades. Entenda como esse mix, essa mistura de tudo isso é o seu coração, certo? Então, não deixe o seu pensamento se corromper, para que suas emoções não sejam corrompidas, para que suas decisões não sejam corrompidas. Tá certo? Então, cuida do seu coração. Porque senão, e então, a ira do Senhor se acenderá contra vós. Ele já mostrou que se Deus quiser destruir uma nação, como o Egito, ele destrói. Se ele quiser destruir famílias dentro do seu povo, ele destrói das formas mais inusitadas, mais terríveis, mais incríveis, mais maravilhosas possíveis, entendendo maravilhoso não como algo bom, como algo extraordinário. Ele pode? Pode, claro que pode. E aí ele fala, então, cuidado, porque senão a ira do Senhor se acenderá contra vós e ele fechará os céus. Pronto. Não tem, a água não tem plantio, e se não tem plantio, não tem o gado comendo, não tem o fruto crescendo, vai vir miséria, né? Vai ter passação de fome. Vai dar ruim. Tá? Se acenderá contra vós, ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e para que não pereçais rapidamente na boa terra que o Senhor vos deu, e vai tirar sua saúde, você vai morrer precocemente. Então, era para você usufruir de tudo isso, mas se você acreditar no seu coração, que foi a força do seu braço, ou que foram falsos deuses, aí, meu irmão, rapidinho, a ira do Senhor vai se exceder contra você e você vai ser destruído. E a gente vê isso demais, pessoal. Uns que fazem por ignorância. Meu Deus, a gente está no Brasil. Quando a gente entra nos interiores, em estados mais pobres, que sofrem com a seca, a falta de chuva, a gente vê isso aqui tudo. A minha assistente, ela comentou que a mãe dela teve 16 filhos, só vingou 4. É isso aqui. Morre antes da hora. Estou falando mal da moça, não. Só estou ponderando. Entendeu? Não teve a prosperidade, não teve a como falar, o crescimento da família, como poderia, pelo amor de Deus, podia ter pelo menos 16 meninas, né? Não teve nada. Viveu uma vida sofrida. Ela é um exemplo de milhões que a gente tem só aqui no Brasil. Muitas coisas, isso está falando aqui outros tempos. Vai lá para a roça, vai lá para a África, vai lá para a Índia. Tem lugares que ainda são assim. Tem lugares que ainda são assim. E isso é a miséria, porque essas pessoas não buscam a Deus, buscam falsos deuses. Difícil a igreja crescer nos interiores. Eu vou viajar agora para o interior. Estou indo para Iramaia. Presta atenção. Não tem igreja lá. Da nossa. Não tem igreja lá. Iramaia é uma cidade grandinha. Não tem igreja lá. A cidade mais próxima que tem igreja fica a 150 quilômetros. Aí você vai para Lençóis, não tem igreja lá. Você vai para Andaraí, não tem igreja lá. Nova Redenção, não tem igreja lá. E por aí vai. Ibicoara, não tem igreja lá. E por aí vai. Então, é muito. Por que que não tem igreja lá? Por quê? A igreja não cresce. A igreja não cresce. Ela não consegue se manter. Não consegue nem manter o pastor que está lá. Por quê? Porque o povo é idólatra. Você vai para esses interiores, especialmente no Nordeste, o povo é católico no último.
Quando não é católico no último, é candoblezeiro no último. Espírita é coisa da zona urbana, né? É coisa de intelectual. Mas você vai para esses lugares, é uma miséria. É isso aqui. As pessoas não buscam a Deus e quando pensam que buscam a Deus é através de idolatria. Aí eles não têm a chuva nos céus, é uma seca desgraçada, né? A terra não dá o fruto, o gado não prevalece, e essas pessoas morrem antes da hora. Às vezes de fome, às vezes de outras doenças. Tem lugar que barbeiro ainda mata. Enfim, tá? Então, isso aqui não é coisa de Israel daquele tempo, não. Isso é coisa da humanidade nos tempos de hoje ainda. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a sabedoria do homem, e por aí vai, tá? Mesmo com o enriquecimento das populações. E nós hoje somos mais ricos do que eram os nossos pais. Por mais que a gente passe perrengue, que tenha uma vida difícil, a gente ainda hoje é mais rico do que nossos pais eram. Nós hoje somos mais ricos do que nossos pais eram. E somos mais ricos do que nossos avós eram. E por aí. Mas ainda assim, prevalece essa palavra aqui, gente. Isso não mudou, não. E aí, vamos lá. Portanto, guardareis as minhas palavras no vosso coração. Caramba, ele está repetindo de novo. Por quê? Porque é importante. Certo? Guardareis as minhas palavras em vosso coração e em vossa alma. Coração, alma. Aquele mix que eu falei para vocês, tá bom? E as atarás como sinal à vossa mão, para que possam ser como testeira entre os vossos olhos. E vos ensinareis a vossos filhos. Lembra que ele está falando com aquela galerinha que ainda saiu do Egito? Então, são pessoas que têm uma certa idade. No mínimo, essa galera aqui tem 40 anos. Ficaram 40 anos no deserto, não é isso? Então, no mínimo, essa galera tem 40 anos e provavelmente mais. Tá bom? E a gente poderia pensar em dois nomes aí que saíram do Egito e que estão ouvindo essa conversa de Moisés agora. Quem souber, ganha um pirulito. Coloca aí no chat, se você souber, dois nomes daquela galera que saiu do Egito e que está ouvindo aqui essa pregação de Moisés, certo? E vos ensinareis a vossos filhos, é importante que eles ensinem as próximas gerações, falando sobre elas quando tu assentares em tua casa, ou quando tu andares pelo caminho, ou quando tu deitares, ou quando tu te levantares. Ele já falou isso aqui antes. Isso aqui ele já falou antes também. Em outro capítulo, ele já falou isso aqui também. A todo momento. Tá andando, tá sentado, tá discutindo, tá conversando, tá trabalhando. Fala. Ensina os seus filhos. E faça isso todo dia. Todo dia, faça isso todo dia. Para que não, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que os vossos dias se multipliquem, longevidade, e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais que daria a eles, como os dias dos céus sobre a terra. Então, não é só você que vai envelhecer, seus filhos também vão ter longevidade. E os filhos dos seus filhos, e por aí vai. Porque se guardares diligentemente a todos os mandamentos que agora vos ordeno para que os cumprais, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-vos a ele, então o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas que vós. Todo lugar onde pisar a sola de vossos pés será vosso, desde o deserto e o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar mais distante, será o vosso termo. Ele fez essa promessa, Deus, ele fez essa promessa para Abraão e ele fez essa promessa para Josué. Abra aí em Gênesis, no capítulo 13.
É uma promessa velha. E a gente usa isso, né? Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés lhe será dado por possessão. Tu acredita nisso? Gênesis 13, verso 17. Levanta-te, Deus falando com Abraão. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então, o tanto onde Abraão pisasse o seu pé, seria dele, tá? Vamos, Josué aí. Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, verso 3. Todo lugar que pisar a sola do teu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Então, aonde Israel chegasse, os limites que ele chegasse, aquilo seria dado para eles, não por eles, porque as nações que eles tomariam eram nações muito mais fortes, mas porque Deus era com eles. A questão é a obediência a todos os mandamentos. Vocês observaram isso, né? Todos. Não é um ou outro. São todos. É complicado. Foi complicado para Israel. É complicado nos dias de hoje também. É complicado. Ah, então vamos lá. Volta para Deuteronômio 25. Não haverá homem capaz de ficar de pé diante de vós, pois o Senhor vosso Deus porá o temor a vós e o terror a vós sobre toda a terra que pisardes, como já vos disse. Então, se eles fizessem a parte deles, Deus faria a parte dele. De modo, lembra que eu falei que eles iam ter prosperidade em tudo, inclusive não teriam inimigos, porque os inimigos não iam ter coragem de ser contra eles. Porque Deus colocaria temor e terror a respeito de Israel nos inimigos. Ninguém ia mexer com eles. Sabe aquele negócio de com meu filho ninguém mexe? No meu filho ninguém toca? Isso aqui. Eis que neste dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus que vos ordeno neste dia. Que bênção é essa? É tudo isso, é uma bênção. Entenda, a bênção de Deus é um mix. Às vezes a gente fala, né? Pô, ganhei uma bênção, né? Consegui um cliente novo, consegui ganhar uma alma, né? Consegui concretizar uma venda ou uma compra, bênçãos. Mas o que Deus quer é um mix. Ele está dizendo aqui de uma bênção. E o que a gente viu que é a bênção é tudo. É plenitude, é paz. Não vai ter guerra, né? É paz. É paz. Até dentro de casa. Não vai ter motivo para brigar, né? Quando o cara está desempregado, a mulher fica lá, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Gera briga logo, né? Rola contenda. Quer ver contenda entre o casal? Tira o dinheiro. Dá pau. Aqui vai ter paz. Não vai faltar nada. Nem paz. Uma bênção. Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que vos ordeno neste dia. E uma maldição. Se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. Aí é brincadeira, né? Depois de tudo isso, Israel ter se corrompido, é brincadeira mesmo, é brincadeira. O que provavelmente aconteceu? O que provavelmente aconteceu, não, o que aconteceu? Percebe que aqui antes, no verso 19, ele fala: vos ensinarei a vossos filhos.
falando sobre elas, né, as leis, as palavras de Deus, falando sobre elas quando tu assentares à tua mesa, quando andares pelo caminho, quando tu te deitares, quando tu te levantares. Então, era para ver o ensinamento às gerações. E o que aconteceu é que não houve obediência a esse mandamento, que era de ensinar às gerações. Não houve obediência a esse mandamento. Então, o que acontece? Esse povo não foi disciplinado, acabou se esquecendo. Ou nunca tomaram nem conhecimento. Lembra quando estudamos primeira, segunda Reis? Teve tempos que a palavra de Deus ficou perdida. Não tinha Bíblia. A Bíblia se perdeu. Estava lá o templo levantado, mas não tinha Bíblia. Não era ensinado. Não era ensinado. Então, por falta desse cuidado em formar a geração seguinte, eles acabaram pagando o preço alto de toda hora cair em idolatria, né? Uma desobediência. E acontecerá que, quando o Senhor teu Deus te tiver trazido à terra para onde vais para possuí-la, que porás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Baal. Então, eles do outro lado, ou estão eles do outro lado do Jordão, pelo caminho onde o sol se põe. Ou seja, né, estão a leste, pelo caminho onde o sol se põe, a leste do Rio Jordão, na terra dos cananeus, onde habitam na planície diante de Gilgal, além das planícies de Moré. Pois passareis o Jordão para possuirdes a terra que o Senhor vosso Deus vos deu, e a possuireis, e ali habitareis, e cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que coloco diante de vós nesse dia. Então, só para a gente dar uma ilustrada, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui é o Jordão, tá aqui. Deixa eu diminuir isso aqui, pessoal. Tá? O Jordão tá aqui, cortando, o Mar da Galileia, cortando aqui, tal, 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 tal. E aqui a gente vai ver o Monte Gerizim, a leste do Monte Jordão. Eles estavam por aqui, tá? Eles estavam por aqui. E o Monte Ebal. Então, eram montes relativamente próximos. Um ficava em Samaria, no que veio a ser Samaria, né? Aqui ainda não era de verdade chamado Samaria. Tá? Esse mapa está atualizado, não para os dias de hoje, mas não era o mesmo mapa dos dias de Moisés aqui, tá certo? E aí tinha o Monte Gerizim e tá aqui o Monte Ebal. Então, montes que ficavam próximos, e aí o povo se dividiu em dois, uma parte foi para os sacerdotes também, uma parte foi para o Monte Gerizim, leu as palavras de bênção, outra parte foi para o Monte Ebal, leu as palavras de maldição. É como se Deus, ele quisesse que os montes, a terra, os céus, eles fossem testemunhas do que estava sendo feito com Israel, testemunha de que Israel estava sendo orientado e ensinado a obedecer. E caso não obedecesse, sofreria consequência. Aí tem a bênção da obediência e a maldição da desobediência. Certinho? Povo lindo, é isso aí que nós temos para hoje, né? Então, o que ficou mais vivo aí em você? O que ficou mais na sua cabeça fixado? Gostaria de ouvir aí Dona Viviane. Boa noite. Boa. É, esse capítulo 11, ele tá bem claro assim, Dona Lilian, né? O que tá falando, né? Me chamou muita atenção falando sobre o temor, né? Que é no primeiro, né? Falando do temor, para ter temor, que eles não tinham temor a Deus, e viviam desobedecendo, né? E logo após, Deus falou, né, os benefícios da obediência. Até eu queria para essa terra aí, viu? Os benefícios da obediência.
dos que obedecem à palavra de Deus, né? Aí Deus, ele derrama, né, as bênçãos, né, sobre essas pessoas que obedecem. E o por último fala da maldição. Tá bem claro aqui, gente, não tem o que falar. E foi isso que me chamou a atenção, né, sobre isso aí, é o temor. Primeiramente, o temor, que temos que ter o temor a Deus, em primeiro lugar, né? Depois do temor vem a obediência, porque se nós tememos a Deus, nós obedecemos a Deus. Aí vem as bênçãos dele sobre nossa vida. Tá bem claro. O que eu entendi foi isso aqui. Perfeito. Thaís, Oi, Ana Lilian, posso passar para outra pessoa a oportunidade? pode, sim, senhora. Milene, Obrigada. nada. Boa noite. Boa. Na verdade, esse capítulo mostra, na verdade, todo o Deuteronômio, né? Todo o livro, mas esse capítulo fica bem clara a dualidade, né? Entre obediência e obediência, que é uma realidade hoje nossa. Então, por isso que quando a gente lê e acha que é repetitivo, mas quando a gente traz para hoje, para nossa realidade, para nossa atualidade, para essa geração que nós temos, é um reforçar necessário porque é o que a gente enfrenta também. A gente sabe a importância de obedecer, de renunciar, dessa luta entre o que você sente, o que você acha, para o que a palavra de Deus diz, a importância de você estar ensinando a palavra, não só do pregar, mas do viver. E você viver o quê? Através da obediência, dando exemplo, porque vai ficar mais fixo na geração ou as suas atitudes e ações em cima do que você crê, do que você fica falando. Por isso que hoje você tem tantas pessoas com dificuldade de se entregar ao Senhor Jesus, de aceitar a palavra, porque elas associam o comportamento de muitos, né? Então, isso tem, nossa geração nossa tem sido muito difícil. E eu acho que nessa época de Deuteronômio também foi porque foi a geração que não ficou no deserto, são filhos daqueles que ficaram no deserto, porém, é, talvez a falta de exemplo também tenha gerado isso, né? Essa rebeldia, essa dureza de coração, porque se tivessem visto mais exemplos, ficariam mais fixos neles para serem mais obedientes. Então também fica para a nossa geração, porque se nós dermos mais exemplos, essas gerações que estão vindo, eles vão poder crer mais, vão poder se entregar mais. É o que ficou para mim. A ideia do exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. E é isso mesmo. Quando a gente não consegue ser exemplo, ou até mesmo quando não conseguimos ver exemplos, a coisa fica realmente desestimulante. Quando eu não sou capaz de ver testemunhos, estou chegando na igreja, estou conhecendo Jesus agora, está sendo difícil abandonar o pecado, abandonar meus hábitos, meus maus hábitos, está sendo difícil, né? Mas aí eu vou e converso com o pastor, converso com o obreiro, converso com o membro antigo, não, mas isso acontece, eu venci, não, eu venci também, pô. Aí aquilo vai, não, pô, aconteceu com fulano, aconteceu com ciclano, pode acontecer comigo também. Ah, foi como? Ah, não, foi orando e jejuando. Aí você, não, foi lendo a palavra, aí você foi fazendo tudo junto. Pronto, você, aquilo ali realmente vai te fortalecendo. Os testemunhos, eles vão nos dando exemplos e vão nos fortalecendo também na fé. É importante que haja um testemunho, sem sombra de dúvidas, né? E quando não damos os testemunhos, a gente priva as pessoas de terem acesso a esse tipo de conduta, esse tipo de ordenança. Porque quando Jesus ele fala ide e fazei discípulos, a ordem é muito clara, vai até os confins da terra, então sai andando por aí, vá peregrinando por essa terra e ensine, fazer discípulo é ensinar. Ensine, é nossa missão, é nossa obrigação. Ensine. Ontem eu estava conversando com uma cliente e a gente estava falando sobre se nos céus, né, a gente vai se conhecer. E, enfim, eu usei a palavra que é a que mais toca nesse assunto, né?
que está em Marcos 12 ou é 16, se não me engano, enfim, está lá em Marcos, quando os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, os saduceus, eles vão testar Jesus, né? E aí fala, olha, teve uma mulher, casou, o marido morreu, pela lei de Moisés, o irmão desse marido tem que se casar com ela e fazer filho nela. Mas aconteceu que ele também morreu. E aí vai por 7 homens, né? 7 homens passaram por essa mulher, nenhum deles fez filho, todo mundo morreu. E aí eles perguntam, né? No céu, ela vai ser esposa de quem? E aí Deus, Jesus, ele vai lá e dá uma cortada. Fala, vocês são abestalhados? Mentira, não fala assim não, mas é quase isso. Vocês são abestalhados? Vocês não sabem que quando nós ressuscitamos, nós não somos mais com esse corpo, não somos mais como somos, nós somos transformados e somos como anjos. Em outras palavras, nós não vamos nos dar em casamento. Os sentimentos que nós temos vão ser transformados. Os pensamentos que nós temos, a mente também vai ser transformada, né? Eu penso que aqui na Terra nós estamos sofrendo a transformação da mente. E quando a gente for para o céu, com a transformação do corpo, nós teremos transformação também das emoções, dos sentimentos, de como a gente é, vai ah, realmente desenvolver emoções diante das situações, diante das pessoas, diante, não vou nem falar pessoas, né? Vou falar diante de outros seres. Então, vai ser diferente, né? Não tem porquê. Então, aí eu cheguei e estava conversando com ela. E ela já tem, sei lá, uns 30 anos de igreja. E ela nunca ouviu falar dessa passagem. 30 anos de igreja, tem Bíblia, nunca ouviu falar dessa passagem. Não é estranho? Claro que é estranho. Mas, enfim, qual é o nosso papel? Vai lá e discipula e ensina. E a gente pegou a Bíblia e tal, lemos junto. E ela, pô, tá interessante. Dei meu ponto de vista, né? E foi justamente o que estávamos discutindo, se a gente ia se conhecer no céu ou não. Meu ponto de vista é que sim, nós não vamos perder a memória, nós vamos ser transformados, nós não vamos perder a memória, e a gente vai sim se conhecer no céu. E as emoções que nós vamos ter não vão ser emoções de seres humanos. Ah, quando eu vou para o céu, se eu estiver no céu, eu vou ficar chorando pelas pessoas, pelos meus familiares, meus entes queridos que foram para o inferno. Pelo amor de Deus, hoje nós temos inúmeros entes queridos, amigos, que morreram e a gente praticamente tem certeza de que foram para o inferno. E por acaso você vive chorando, você encosta no travesseiro e dorme chorando e acorda chorando? Não, meu irmão, passou. Lá no céu você vai ter tanto motivo para dar glória a Deus que você nem vai pensar nisso, meu irmão. Não vai, vedor, não vai. Não vai, vedor. Porque você vai ser envolvido por amor puro, palpável, vai ser uma coisa absurda, com emoções transformadas. Então, você vai ter a lembrança e aquilo não vai te afetar. Como, diga-se de passagem, hoje não te afeta. Não te afeta. Saber que fulano foi pro inferno. Tu lamenta, chora um dia, 2 dias, acabou a vida que segue. Tu vai procurar a sua conquista, vai ficar feliz porque comprou um carro novo, vai ficar feliz porque teve outro filho, vai ficar feliz porque se casou, e pronto, acabou. Vai ficar feliz porque ganhou uma alma para Jesus, e acabou. Tem isso, não, a gente vai perder a memória, porque senão a gente vai ficar lá lamentando. Que conversa fiada. Mas, enfim, foi meu ponto de vista. Onde eu quero chegar, de fato, é nesse verso 19, que nós temos de ensinar. E por falta de termos esse ensino, essa disciplina, aí acaba realmente que as gerações vão se afastando de Deus. Dentro de casa, pessoal, eu estou falando da minha experiência, não teve esse negócio das pessoas falarem de Deus para mim, de Jesus para mim. Não teve. Eu estudei numa escola, inclusive, escola católica, Nossa Senhora da Luz, lá na Pituba, e o que eu tinha de conhecimento de Jesus é o que eu aprendi na alfabetização. Tinha um livrinho lá para pintar, que Jesus ressuscitou. Que eu lembre, só isso, Jesus ressuscitou. Do que eu aprendi quando eu era criança. Aí rezava Ave Maria e Pai Nosso, que manhã me ensinou.
Entende? Então, não, ninguém me falou sobre novo nascimento, sobre perdão, sobre ressurreição, sobre abandono de pecado, ninguém me ensinou que era pecado, e por aí vai, né? A minha família não me dedicou esse tipo de atenção. E, caramba, imagina a população mundial. Aí hoje a gente vê, né? Um evangelho em muitas nações morto. Por quê? Porque não continuou havendo pregação, né? Os cristãos se intimidaram ou deixaram de crer, bom, uma série de fatores, na verdade, e aconteceu o que está acontecendo. Mas está aqui o evangelho e a gente está tentando, né? Não é isso? Vamos lá, vamos continuar. Isis, aí você conclui, Isis, e aí você faz a oração final, please. Isis, Isis está com a internet ruim. Dona Cida, Eu boa. fico olhando, eu estava vendo aqui que Deus, né? Como eu falo, a obediência, o mandamento, ele só nesse versículo aqui a gente tem 4 vezes ele falando sobre o mandamento, a ordem que ele dá, a obediência, né? Obedecer a ele. E obedecendo a ele, a gente tem tudo. E se não obedecer também, a gente perde muita coisa, né? Apesar de que a gente ganha, né? Mas a gente também perde. Por quê? Porque não obedece. E outra coisa que eu vi aqui diz aqui a gente tem a Bíblia, né? Que dá tudo aqui mastigado se a gente ler a Bíblia, né? Porque a gente vê, eu sou católico, eu sou espírita, tem tudo aqui na Bíblia, mas as pessoas continuam no erro. A gente é cristão, continua no erro. Por quê? Porque não dão valor ao que está escrito aqui, né? A obediência de Deus, né? Ele disse que se a gente obedecer, a gente vai ter maravilhas, né? Vai ter saúde, vai ter dias longos, vai ter tudo que a gente deseja. É obediência. A palavra de Deus é obediência, obedecer. Servir, seguir os mandamentos. Eu botei lá hoje no meu status, né? Aquele que andar no caminho de Deus, conforme a palavra dele, né? Para onde vai a sua alma? Eu falando, que eu fico batendo isso. Para onde vai a sua alma? Porque as pessoas andam despercebidas, né? Acha que isso aqui é passageiro. Morreu, aí todo mundo vai para o céu. Beleza. Né? Que a gente vai no velório, Deus está no céu. Não, a gente tem que crer, a gente tem que ver, né? Obedecer a Deus e entender, botar mais na palavra que é você, para você herdar as coisas de Deus, você tem que obedecer, você tem que andar na ordem do mandamento. O mandamento são ordens que ele botou na palavra dele e que tem que ser seguida, né, para a gente herdar tudo aquilo. Se você não obedece a seu pai, sendo um pai exemplar, ele vai te dar as coisas de mão beijada? Não. Ele vai te ordenar e você vai ter que obedecer. Se você não obedecer, você vai perder. Porque eu sou assim. E se obedecer, ganha tudo comigo. Agora, se não obedecer, não ganha nada. Deus ainda é bom que dá muita coisa a gente, mesmo sem a gente obedecer a Ele, né? Então, é isso aí. É isso Você aí. vai fazer a oração? Faz a oração, Dona Cida, por favor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ainda na tua santa e gloriosa presença, meu Pai, agradecendo, meu Deus, por essas maravilhas, por essas coisas que estão escritas aqui, meu Deus, obediência. Se o teu filho obedecer, ele tem tudo, tudo. O Senhor não nega nada ao teu filho, meu Pai. E aquele que fala com sinceridade na tua palavra, Senhor, ainda o Senhor dá. O Senhor é tão bom, meu Pai, maravilhoso, meu Deus. A gente quer que essas pessoas enxerguem isso. O Senhor
quer que a gente enxergue isso. A tua palavra diz, obedecer meus mandamentos. É tão difícil assim. Ô, Pai querido e Pai amado, ajuda a gente, Pai, nas nossas decisões. O Senhor deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos fortalecer, para nos dar entendimento da tua palavra. É buscar o Senhor, pedir o discernimento, pedir sabedoria, porque tendo a sabedoria do Senhor, a gente vai longe, meu Pai. O povo tem inteligência, mas a sabedoria vem do Senhor. Aquele que é sábio, o Senhor diz, a mulher sábia edifica a casa. A mulher, quando ela tem a sabedoria, ela vai na frente e edifica o marido, edifica os filhos. Então, meu Deus, dá sabedoria a gente, meu Pai. O nosso grupo Sacrifícios tem alguém aqui, meu Pai, precisando, meu Pai, do teu espírito, ou querendo mais do Senhor. Isso aqui é uma pérola, meu Deus. É para a gente usufruir, é para a gente arrancar pela raiz. A gente tem a, a maravilha aqui, meu Pai, nas nossas mãos. Toda terça, toda quinta, todo sábado, para comer da tua palavra. Tem gente, meu Pai, que é cristão e não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia e fica voando sem saber para onde ir. As pessoas falam, mesmo que nada, não entra, sabe por quê? Porque não fala com o Senhor quer que a gente converse com o Senhor gosta que o filho precise do Senhor, como a gente precisa da nossa mãe, pede conselho, a gente precisa do Senhor mais ainda, Pai. Oh, Pai querido e Pai amado, dá entendimento a gente, meu Pai, nos fortalece na Tua palavra, não deixa a gente olhar para trás, não, meu Pai, não deixa o nosso amor pelo Senhor se esfriar, não, meu Deus. Eu entrego, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, este dia, e que este dia que vai nascer seja melhor do que esse, porque esse foi maravilhoso, Pai. Nós saímos para evangelizar, estamos aqui ouvindo mais da Tua palavra. Então, meu Deus, que a gente venha se entregar mais e mais, porque o Senhor quer isso, meu Pai, da pessoa que o Senhor escolhe. Então, meu Deus, em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito, que é Santo, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, este dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. E é isso aí. Deus abençoe cada uma de nós e vamos seguir em frente. Retroceder jamais. É daqui para o céu. Deus abençoe.